Meio sem graça. Prezados professores, acadêmicos e demais convidados, boa tarde. Iniciaremos a defesa pública do trabalho final de graduação, Centralidade e Objeto, ativando vazios urbanos do acadêmico Matheus Damiani Viveiros Flores, orientado pelo professor Stavros Brodowabib, eu mesmo, tendo como demais membros da banca a professora Gisele Carvalho Leal e a professora Luciana Noronha Pereira. O acadêmico terá ao total 30 minutos para sua apresentação e será avisado 5 antes do término de seu tempo de explanação. Após este prazo, cada membro da banca terá 5 minutos para seus comentários. O aluno, posteriormente, terá direito a 5 minutos de arguição da banca examinadora, o que significa que você vai poder responder questões que foram colocadas. Certo? Peço a gentileza de manterem seus aparelhos celulares desligados ou em modo silencioso. Com a palavra, Matheus. Primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço o comparecimento de todo mundo aqui, isso é muito especial para mim. Começo meu trabalho com o que é o que é. Acredito que quem me conheceu durante o curso sabe que eu sempre trago alguma crítica ou alguma opinião. Uma forma pela qual os proprietários de terra recebem uma renda transferida de outros setores da economia ao longo do tempo. Essa é uma citação de Campos Filho, em 2001, onde ele trata da especulação imobiliária. Especulação imobiliária tem algumas formas de ser um problema para a cidade e pode criar vazios urbanos ao longo do tempo. Os vazios urbanos são criados por diferentes motivos, entre eles a especulação, como também a falência de uma empresa, alguma catástrofe natural, problemas jurídicos no terreno ou realmente falta de dinheiro. A pessoa não tem como investir naquele terreno no momento e ele acaba ficando para depois. Aqui é um diagrama simples do que é realmente a especulação imobiliária, onde no loteamento existe aí uma gleba, é implantada toda a infraestrutura e essa gleba cresce, essa gleba se desenvolve e a pessoa continua sem investir no terreno. Ela acaba ganhando dinheiro de forma de lucro simples. Problemas causados pela especulação imobiliária e criação de vazios urbanos, entre eles a demanda habitacional, visto que nesse vazio poderia haver gente morando. Perda do direito à cidade, porque as pessoas que poderiam estar morando aí acabam tendo que se afastar dos centros urbanos. A fragmentação urbana, dependendo do tamanho desse vazio urbano, acaba gerando vazios maiores que acabam tornando difícil de conectar essas áreas distantes da cidade. Como origem de assentamentos irregulares também por causa disso tudo. A gente tem, por exemplo, pessoas jogando lixo, dependendo da cultura do local, da realidade do local, rupturas urbanas ou até mesmo insegurança, criado por esses muros que podem ocorrer. Como forma de mitigar os vazios urbanos, o Estatuto da Cidade ele discorre sobre a função social da propriedade. A função social da propriedade basicamente diz o terreno ou a cidade deve funcionar para a cidade como um todo, não necessariamente para o próprio proprietário. Então, ele discorre de alguns instrumentos que evitam que isso ocorra em grande escala ou evita que isso ocorra de uma forma mais agravada. Parcelamento ou edificação compulsória do terreno, IPTU progressivo sobre a propriedade ou desapropriação com títulos de dívida pública. Esses mesmos instrumentos que acabam evitando esses vazios urbanos, evitando esses problemas na cidade, são os mesmos que acabam por centralizar as terras nas mãos de entidades já capitalizadas, porque um dos problemas continua sendo a falta de dinheiro, ou uma realidade diferente. Como justificativa do trabalho, eu tenho a intenção de preencher um vazio e trazer consigo a perspectiva de novas oportunidades, devolvendo a cidade a todas as partes da população, funcionando como uma ponte que tem sido desconstruída ao longo do tempo. Como conceito do trabalho, eu trago o conceito de mega-objeto, abordado por Joseph Montaner, em que ele discorre que esses edifícios massa podem ocorrer de diferentes formas, fagocitando o entorno, podem funcionar como um conglomerado, podem acontecer como uma questão de realidade, de escala, ou até mesmo de relação interna do edifício. O edifício icônico, abordado por Charles James, ele estuda o que é o famoso efeito Bilbao, onde um edifício, uma morfologia ou algo cenográfico pode realmente reestruturar todo o seu entorno. Mas da mesma forma que ele faz esse lado positivo, ele levanta o lado negativo, onde pode cair um vergonhoso esquecimento. Um objeto muito interessante, muito glamuroso, digamos assim, se der errado, pode acabar se tornando motivo de vergonha. E as interfaces público-privado. Considerando essas relações de interface que são quebradas, a interface público-privada tem que ser bem definida para criar boas relações entre os pedestres e o edifício tanto para dentro dele quanto para fora dele.
Como algumas observações de relevância, eu trago porcentagens de vazio nas cidades, algumas cidades do Brasil. Londrina com 42%, levando em consideração a área urbana versus a área vazia. Campo Grande com 37% e São Paulo com um pouco mais que 50%, estado de 2006. Como os objetivos, então, o meu objetivo principal seria a criação de uma centralidade de objeto, como forma de mitigar, ou melhor, se redimir com quem foi negligenciado ao longo do tempo, e os objetivos específicos, além de compreender a formação desses vazios, principalmente projetar um objeto de grande porte com base no conceito de cidade compacta, onde eu tenha diversos usos acontecendo em um mesmo terreno. Como hipótese, então, do meu edifício, o mega-objeto pode funcionar como uma forma de ativar esse vazio e vai trazer oportunidades. Questão de justiça social, falta de moradia, digamos assim, através dessa solução pode trazer uma certa consciência, tanto ambiental como colaborativa da população. Meus estudos de caso. Eu trouxe 3 estudos de caso. O meu primeiro é Geneville, que fica na França, onde realmente dá para notar essa estrutura de mega-objeto que acontece, tanto que a forma de graficar ele pelo escritório foi a mesma utilizada para citar o mega-objeto. Ele tem muito bem definidas essas relações do que está acontecendo dentro dele, as relações dele para ele mesmo e dele para fora, além de uma morfologia simples, que é um paralelepípedo, ao mesmo tempo uma morfologia complexa, sendo todas as subtrações e adições dele. Deschard, que tem uma relação muito boa com o térreo, ele funciona como um certo organizador do entorno, onde as pessoas utilizam ele para acessar a estação, utilizam ele para acessar os serviços que ele tem, e também uma boa relação que ele tem com a própria seção da planta. À medida que a seção da planta vai sendo alterada, ele vai alterando o uso do edifício, isso que ele é piramidal. Um bom ponto a levantar aqui também é que ele hoje faz parte do skyline de Londres, o que significa que ele conseguiu, digamos, entrar como um ícone, ou um edifício marco na cidade. E o meu terceiro estudo de caso é o Salesforce Trade Center, que fica em São Francisco, nos Estados Unidos. E ele também faz essa costura através das travessias que ele possui. Ele tem essa relação de mobilidade forte, onde ele tem as estações de metrô embaixo, os ônibus, no caso, ônibus de faixa exclusiva, não seria necessariamente BRT, em cima, além de um parque urbano acontecendo na cobertura e salas comerciais, que teria, digamos, um uso variado. Entrando então um pouco na análise a nível Brasil, eu tenho alguns itens analisados da densidade, desigualdade, gasto e infraestrutura que me levam para o estado de São Paulo. A partir daí, com influência nacional, regional e local, entende-se que os maiores polos de influência acontecem no estado de São Paulo. Indo para São Paulo, realmente, ou estado, eu entendo que dentro de influência nacional, densidade populacional, concentração de riquezas e as linhas de transmissão, que entram ainda em questão de infraestrutura, quanto mais infraestrutura, mais grave seria esse vazio urbano. Eu caio no município de São Paulo. Analisando então o município de São Paulo, eu tenho a questão de densidade analisada, o uso do solo, esses pontos pretos aqui seriam os vazios urbanos dentro do perímetro urbano, que tem mais de 1.000 metros quadrados. A questão de mobilidade de massas, onde eu tenho a linha de trem e metrô e os corredores principais de ônibus. O mapa de vulnerabilidade, onde eu tenho o índice de vulnerabilidade classificado de 1 a 6, onde eu tenho realmente uma homogeneidade de baixa vulnerabilidade no centro, ao mesmo tempo que eu acabo tendo essa vulnerabilidade um pouco mais fragmentada em pontos específicos dentro do município. E a desigualdade, onde essa mesma questão de vulnerabilidade é encontrada aqui na desigualdade, em que eu tenho uma área homogênea igual com uma área homogênea desigual em torno dela. Como síntese, eu tenho de que as partes com maior infraestrutura acabam tendo realmente uma igualdade um pouco melhor, ao mesmo tempo que esses direitos da cidade são perdidos ao longo do território, essa realidade de São Paulo acaba mudando. Dentro da realidade ainda de São Paulo, é importante falar sobre as operações urbanas consorciadas. Eu tenho 4 operações urbanas consorciadas mais relevantes, no caso no Brasil. São Paulo é conhecido por elas: Água Branca, Centro, Faria Lima e Água Espraiada. Aqui eu trago um dos pontos principais, que são o que as operações urbanas prometem para o município, que é socializar os ganhos da produção da cidade através da pauta de permitir a construção de uma vez a área do lote. Como premissas da operação urbana, questão de habilitação de interesse social, unidade de conservação ambiental, transporte público de qualidade, espaços públicos, além da valorização do patrimônio na região. Como legislação, trago alguns dos índices para a questão de construção, as adesões que foram ocorridas em 2011, principalmente,
pelo menos desse setor, que é o Chucre Zaidan, na água espraiada, e os localizadores. Eu estou falando dessa água espraiada que ocorre mais ao sul do município. Como uma forma de comparação, eu tenho um progresso de 2011 a 2021, em 10 anos, tudo que aconteceu de obras de infraestrutura arrecadada com esse dinheiro, tá aqui descrito em vermelho. Então, como resumo disso tudo, eu entendo que as leis estão afastadas, com acesso de dificuldade ao centro, uma das premissas da própria operação urbana consorciada, e um centro ideal deveria ser compacto, diversificado, estruturado e densificado, coisa que em São Paulo acaba sendo clusterizado, ou seja, separado em diferentes partes, como polarizado e desigual. A escolha do vazio urbano, analisando então o que pode agravar um vazio urbano, infraestrutura, operações urbanas, mobilidade, o entorno social e a densidade. Eu tenho os vazios urbanos cruzados com mobilidade, densidade e as operações urbanas. A partir disso eu gero quais são os meus possíveis locais. Eu chego em 8 ou 9 locais. Cruzando esses 8 locais com o meu de vulnerabilidade, eu acabo tendo aí Paraisópolis como um grande ponto focal em São Paulo, e eu escolho o vazio urbano que está mais próximo dessa realidade justamente para fazer essa ponte que tem sido desconstruída, que está dentro do meu objetivo. Em uma análise, aqui eu tenho, dá para notar pela questão dos grãos e como a estrutura urbana se modifica nessa região que é Paraisópolis, e eu tenho o Rio Pinheiros, o meu edifício, que é o vazio urbano que foi escolhido. Alguns pontos que são a questão de equipamentos, questão de lazer, cultura, saúde, e questão de mobilidade aqui analisada de uma forma diferente, onde eu desconsidero essa leitura simplesmente radial da abrangência e passo a ter a abrangência levando em consideração a mobilidade. A abrangência do meu trecho, digamos aqui, o que eu entendo como área de abrangência, a partir do momento que ela chega em um ponto de ônibus ou uma estação de trem, a minha abrangência já não está mais onde eu possa controlar. Ela vai se ramificar a partir dos próximos pontos dela. A leitura do território e o uso do solo dá para entender como um uso misto a partir de que sai da área industrial. Essa área onde está o Chucre Zaidan, que é esse trecho, ela era, na verdade, uma área bem industrial, bastante densificada, questão de grãos grandes ali em São Paulo. Então, existe uma quebra que acontece agora com a operação urbana já acontecendo, em que isso está se tornando misto. Até então, ele era bastante industrial e serviço de grande porte. A questão de renda é bastante variada. A mesma forma que eu tenho aqui Paraisópolis com a renda baixa, eu tenho condomínios de altíssimo padrão em volta dele. E aqui pro lado de cá eu tenho aí ainda, não está definido a questão de renda aqui, visto que antes era apenas industrial, e a parte residencial eu já está começando a ter essa diversidade de renda. A leitura do território do entorno imediato, dá para já identificar alguns condomínios verticalizados, o famoso H, de torres residenciais, assim como também tenho residenciais unifamiliares e os grãos realmente que ficaram remanescentes ali de quando aquilo tudo era industrial. Em um cenário futuro, considerando esse levantado, entende-se que grandes galpões logísticos, digamos assim, podem ficar porque acabam tendo essa relação de escritório. Mas os galpões simplesmente de produção, como serralherias, como marmorarias que existiam ali, provavelmente, pelo intuito da operação urbana consorciada, vão sair dali. A partir daí eu entro no que eu quero ter como programa disso tudo como levantado. Eu tenho as lojas comerciais que vão me dar vitalidade, essas relações que eu preciso do meu edifício com o entorno, o residencial social, o HIS que eu tenho, visto que eu tenho grandes áreas residenciais unifamiliares que eu entendo que vão sair dali e eu possa utilizar, não necessariamente tão focal a esse espaço, porque ele acaba expulsando ou ficando um pouco hostil a essa população, esse HIS, formando como um dos eixos do meu projeto. O centro de apoio social, onde eu vou ter creche para as pessoas poderem deixar os filhos irem trabalhar, ou questão de lazer realmente para os filhos ali, também vinculado no primeiro estudo de caso do parque urbano. Um centro corporativo, porque eu ainda preciso responder às demandas de uma operação urbana, onde existe a necessidade de lares corporativas, de escritório de geração de emprego. Um hotel, visto que em frente ao meu edifício eu tenho o Parque Burle Marx. O Parque Burle Marx ele ainda tem ali um casarão histórico, quase como um castelinho, e algumas trilhas. A questão turística pode ser desenvolvida aí, além da questão turística a trabalho, digamos que pode ser bem elaborado, visto que eu tenho uma linha de trem passando em frente, linhas de ônibus, e isso, como um ponto focal, funcionaria bem para levar a pessoa onde ela quisesse. Os serviços do cotidiano, quase como sendo um poupa-tempo, digamos assim, questão de gerar carteira de trabalho, CNH, esses serviços do nosso cotidiano. E eu também trago o projeto como uma forma de liberdade de expressão urbana, visto que os vazios urbanos justamente negam isso, e São Paulo tem essa valorização da expressão.
Eles utilizam bastante do espaço público para isso. Então, eu tenho uma síntese do que eu realmente tenho para trabalhar. Eu teria aqui o meu HIS, o meu terreno trabalhando como sendo as salas comerciais, o espaço de apoio social, ou as lajes corporativas e o hotel, e eu também teria esse espaço público onde eu poderia trabalhar também a questão comercial, como também a expressão urbana. A partir disso, eu começo a fazer as alterações no meu entorno para poder ajustar o projeto. Então, uma reestruturação urbana. Eu analiso a minha relação com o entorno, onde eu identifico uma área desse vazio que já foi doada para o município para fazer uma continuação do parque. A partir daí, eu tenho a mobilidade e acesso da área de intervenção. Eu tenho um corredor de ônibus acontecendo aqui em cima, as ciclovias que estão passando pelo rio, e eu tenho a minha linha de trem. Eu entendo que para que eu tenha uma integração temporal ali, eu precisaria que isso aqui estivesse mais perto. Então, eu proponho um balão, no caso, em que ele entre nessa área que seria a área da praça, uma área pública, para que eu tenha uma integração temporal entre a estação de BRT, o meu trem e também o elevador de bicicletas que existe do outro lado. A partir desses ajustes de mobilidade, integração intermodal temporal, eu entendo as minhas relações internas e externas ao objeto, tanto em como eles se conectam, desde o HIS, a praça, como esse eixo que cria da praça até o outro lado em relação ao parque, e as relações do meu edifício com tudo isso que está acontecendo e tudo que está acontecendo com o meu edifício. Como partido, eu começo com as perguntas. O que eu tenho para começar? Um lote vazio em frente a Pinheiros. Por que as pessoas virão e por onde as pessoas virão? Eu tenho a minha estação de trem, o meu BRT, que agora está acontecendo aqui, e uma área pública que se transformaria em um parque. Como organizar essas pessoas? Desde os primórdios, digamos assim, a gente poderia dizer que a melhor forma de organizar as pessoas é através de um vazio. Eu começo meu projeto a partir do vazio, ou seja, uma praça interna que possa acolher essas pessoas, essa expressão urbana que eu preciso, e organizo o resto do meu programa em torno dele. A relação das atividades para dentro e para fora, vinculando com as minhas interfaces público-privado, e aí eu escolho os meus principais pontos de circulação vertical, o meu primeiro programa de manchas e o meu programa de volumetria espacializada. Como planta do térreo, então aqui eu tenho o meu térreo, onde está acontecendo esse parque, ele está acontecendo aqui. Não faz parte, digamos, do projeto, mas entende-se que ele necessitaria estar incluído aqui para que tenha uma questão de conexão. O meu vazio, criado através de uma praça cívica, um anfiteatro, e eu tenho os 4 principais blocos. Esse bloco seria a questão onde eu tenho a questão de apoio social, a questão comercial, onde eu teria as lajes corporativas e o coworking. Essa parte aqui funciona como tanto um suporte para o hotel, como também um auditório público, tendo acesso do auditório tanto por aqui ao foyer, como também um acesso controlado por aqui a um hall, que daria acesso ao foyer. Os serviços públicos do cotidiano, fazendo frente com o parque, onde eu teria essa relação de serviço de cotidiano, onde tem mais pessoas em volta. E aqui eu tenho realmente a parte do hotel, onde eu tenho o espaço de manobras, o acesso da doca, com toda a questão de triagem e recebimento, a circulação interna, a lavanderia e a cozinha para o restaurante. Lembrando que o meu restaurante, no caso aqui, ele é público, não é um restaurante necessariamente do hotel. Eu não estou vinculando os usos a fechar eles para um uso só, e sim para que isso aqui funcione como um complexo. E o meu lobby, fazendo essa frente, tanto o lobby para o equipamento como um todo, como o lobby para acesso às unidades, aos UHs, digamos, que estariam assim. A minha doca também, essa mesma doca, ela faz o depósito, digamos, do auditório, visto que a minha doca funciona para os dois, por isso que essa questão de auditórios e lobby estaria, digamos, funcionando como sendo do hotel, mas não necessariamente de uso direto do lobby. E aqui, no caso, o hall de equipamento de apoio, onde eu teria a questão de salas de aula, oficinas e a questão de evolução, desde evolução infantil como também atividades físicas. Aqui dá para entender bem como funciona a questão do ônibus, em que ele entra aqui, eu tenho a estação do BRT e a pessoa, digamos, através da rampa, né, porque isso aqui tem que estar em nível, tem que acessar tanto descendo para a praça cívica para utilizar, ou também um caminho direto para o trem, em que a pessoa passaria pelo subsolo e acessaria a estação de trem que acontece do outro lado. A partir daí eu começo a subir. Então, o meu pavimento de mezanino, eu tenho a parte de estoque das salas comerciais que estão acontecendo aqui, e eu tenho toda a parte administrativa do edifício como um todo, e eu tenho a parte do restaurante, que seria o restaurante café do hotel, o café da manhã. Tudo isso sempre valorizando a questão da vista para o parque que está acontecendo do outro lado do rio. No próximo pavimento, eu tenho a questão do lazer, então a piscina e um deck voltado também para o parque,
o hall de lazer dando espaço também a uma área interna, mais íntima, onde eu teria a academia, o spa sauna e também esse paisagismo que está também afastando as pessoas de acessarem esse duto, digamos, esse espaço de ventilação que está fazendo a ventilação principalmente do administrativo, que acabou ficando enclausurado no objeto. Primeiro pavimento onde está a galeria de arte, aqui. Nessa planta eu mostro uma opção de coworking, onde eu tenho uma laje mais aberta, com questão de treinamento, copa, sala de reunião, sala de trabalho em conjunto. E aqui o meu primeiro pavimento da creche, onde eu tenho realmente o hall da creche, secretariado, sala de professores, o parque externo, mini teatro, yoga, salas de aula, tudo isso em uma escala um pouco mais reduzida. Esse parquinho foi deixado também de frente para cá e também tudo isso sempre está relacionado com paisagismo para afastar as pessoas e gerar privacidade no hotel com essa parte da creche. No meu quarto pavimento, o pavimento tipo, então onde antes eu tinha uma opção de coworking, agora eu tenho duas empresas, demonstrando aí a relação de que duas empresas poderiam acontecer no mesmo pavimento ou uma laje corporativa para uma empresa só. O escalonamento interno, levando em consideração a relação de escala de mega objeto, que eu tenho relação dele com ele mesmo no meu hall de exposições. O meu pavimento tipo das UHs, todas as UHs com área desde standard até a premium, no caso, onde eu tenho as standards que são duas solteiro ou uma casal, até chegar numa king size, por exemplo. E aqui o meu próximo pavimento da creche, que também é um hall de escola, onde eu teria isso mais voltado para sala de aula de dança e sala de aula de música. Como complementares a essa informação, eu tenho a questão do subsolo, onde eu tenho o estacionamento rotativo e corporativo, aqui, e o estacionamento do hotel. Tudo isso com a parte de infraestrutura do objeto, como casa de máquinas. Realmente o que está acontecendo da minha praça cívica, que ela está acontecendo num nível mais baixo, e a relação dele com a estação de trem, que está acontecendo do outro lado da avenida. Aqui com projeção, só para entender que aqui está acontecendo a de ônibus, no caso, isso. E aí a pessoa desceria a escada aqui para acessar por lá. Também tem a rampa, no caso, a pessoa poderia vir por aqui e descer a rampa para ir em direção à CPTM. Uma planta de cobertura, identificando de que realmente ele acaba funcionando em diferentes níveis, tendo essa relação dele para ele mesmo e dele para fora. E aqui eu trago um detalhe, explicando principalmente essa questão que a gente aprende no integrado, integrar um pouco mais as especialidades que a gente tem em um mesmo projeto. Então eu tenho como proposição para a parte estrutural da parte corporativa, onde realmente um pé direito é valorizado, um pé direito mais alto por questão de infraestrutura. Eu sugiro a Polydeck, já que você pode ter tanto a questão de drenagem, como a questão realmente de infra, de iluminação e tudo isso acontecendo já no espaço que a gente tem para a laje, não necessariamente um forro abaixo disso. Um corte de pele, explicando toda a questão de janelas, esquadrias, questão de que vidro relacionado com a questão de conforto. E eu trago também como questão de plástica a minha Breeze Facade, que é esse daqui, onde eu tenho um sistema metálico, onde eu tenho as placas, que essas placas com o vento acabam gerando dinamicidade à fachada. Essas mesmas placas permitem a ventilação e também permitem um certo bloqueio da iluminação, não gerando uma iluminação direta com o interior do edifício. Para a questão acústica, eu trago as sound baffles, que são pequenas aletas, digamos assim, que podem ter material diferenciado, em que eles acabam quebrando a luz sonora, não gerando aquela reverberação dentro do espaço, principalmente colaborativo como um coworking. Então, nos cortes eu tenho essa relação que eu tenho o embasamento é o meu objeto e a torre respeita a realidade de São Paulo. Então, tudo está acontecendo e tudo tem relação com esse espaço do embasamento até esse respiro, que eu tenho um respiro verde, em que ele se torna do hotel, se torna do espaço colaborativo e também poderia se tornar a público em cima aqui onde é a galeria de arte. E a partir disso, eu tenho o que São Paulo já respeita, visto que eu tenho como trazer a realidade de São Paulo, essa relação comercial das operações urbanas, também para o meu projeto. Então aqui eu tenho um corte, que é o corte AA, que está passando cortando o meu hotel e cortando a creche, olhando para o edifício comercial. Então aqui está o meu hotel, com o embasamento dele, essas relações dele para ele mesmo, acontecendo em diferentes níveis, e a relação da creche, onde eu tenho também um subsolo, né? O pavimento da creche, salas de aula e o pavimento de oficinas, e ao fundo o meu edifício comercial. E o corte BB eu tenho aqui passando da minha galeria de arte, no caso do meu edifício comercial para a galeria de arte, agora olhando para o hotel. Então tenho o meu pavimento comercial
com esse respiro, onde eu tenho as lajes corporativas e os coworking, e dentro da minha galeria de arte eu tenho a relação de como ela se volta para ela mesma, funcionando como realmente uma casca de pé direito até triplo. Aqui nesse corte ainda tem a relação de cobertura, em que essa cobertura é a única que se difere, tendo relação com esse espaço que acaba se tornando um anfiteatro direto da galeria, em que existe realmente essa quebra na volumetria, onde existe o embasamento que trabalha para a cidade e a torre que trabalha para São Paulo. E aqui algumas imagens. Essa é uma imagem vista, digamos, daqui, onde você está vendo a estação de BRT e essa parte comercial. Então a estação de BRT está acontecendo aqui. E o meu edifício comercial, fazendo essa frente como entrada para o parque, como entrada do edifício, o meu acesso do hotel. Então seria uma imagem sendo tirada daqui, que eu vou ter a laje essa marquise, digamos, fazendo realmente a demarcação de acesso do hotel, aqui. Esse daqui seria uma vista da pessoa que está saindo da estação de BRT, aqui, entrando no complexo, as pessoas estão caminhando para cá. Essa visão seria essa visão aqui. Uma espacialização aérea, realmente do viaduto que está acontecendo ao lado dele, para o bloco da creche, comercial, 5 minutos, o comercial e o hotel. Essa perspectiva é que realmente mostra ele como um todo, onde eu tenho a minha marquise, demarcando o acesso do hotel, a minha área de lazer do hotel, essas aberturas com o breeze facade para as áreas de vegetação interna, esses afastamentos planejados para não deixar as pessoas perderem a privacidade na área de lazer do hotel. E aqui ao fundo eu tenho também essa diferença de nível do meu parque que está acontecendo ao lado, com realmente o auditório e essa praça cívica que acontece embaixo. Aqui também essa mesma visão daqui, digamos assim, agora pelo menos para ter essa noção do que o embasamento está acontecendo para a cidade, e a partir do embasamento eu tenho a área pública, que seria essa relação de São Paulo. Uma área dessa praça, uma visão dessa praça cívica, que está acontecendo, digamos, a pessoa está aqui no lobby do hotel, saiu do lobby do hotel, ela tem essa visão para toda essa área aberta da praça cívica, está acontecendo aqui. E essa seria uma visão da pessoa que está do outro lado da rua, uma pessoa que está aqui na estação de trem. Se o trem não estiver na frente, essa é a visão que ela tem. Acho que seria isso, pessoal. Muito obrigado. Você ainda tem 4 minutos, você quer comentar alguma coisa? Acredito que seja isso mesmo. Acho que se eu começar agora, eu vou passar de 4 minutos. Tranquilo. Ok, muito obrigado pela sua explanação. Então, passo a palavra à professora Luciana para que teça suas considerações. Muito obrigada, primeiro de tudo, pela possibilidade de participar da tua banca, que é uma aluna que a gente tem acompanhado desde o início do curso. E é muito, muito legal mesmo chegar nesse momento e ver o desenvolvimento e desempenho do trabalho de vocês. Mesmo que eu já tenha visto na pré-banca, mas é sempre legal esse momento. Então, eu quero, primeiro de tudo, te parabenizar. Primeiro, como aluno, trajetória, tudo, sabe disso, Acho que depois é bom falar também, mesmo que tu saiba. E isso também eu tenho certeza que eu não estou falando só por mim, Luciana, por muitos dos professores daqui do curso, alguns que talvez não estejam aqui. E também parabenizar pelo trabalho, Eu acho que, primeiro de tudo, tu tem uma ousadia de escolher um trabalho numa cidade complexa, um tema complexo numa cidade complexa, um tema contemporâneo, que também é uma coisa que está em desenvolvimento, que a gente não sabe muito bem como é que essas coisas vão responder no futuro. Então é tudo no campo de muita experimentação e o risco aumenta. E tu abraça isso com muita coragem, acho que isso é muito legal. E eu vejo um esforço de responder a muitas coisas que a gente colocou na pré-banca. Mesmo que tu não tenha necessariamente acatado a sugestão, tu está o tempo todo procurando pontuar onde tu resolveu, como tu resolveu ou qual é a tua visão sobre a coisa. E é isso que a gente espera do arquiteto que está se formando, que ele saiba responder, enfim, por que ele escolheu determinada saída e não outra saída. Então acho que isso é realmente muito legal de ver e mostra o amadurecimento teu também, profissional. Também o teu mergulho na área ali é totalmente diferente do que foi na pré-banca. A gente vê hoje a tua capacidade, talvez não porque tu não conhecia, mas a tua capacidade de explicar hoje a área pra gente foi muito maior e ela dá muito mais subsídio
de entender até o teu partido, as tuas escolhas, enfim, de o que tu é capaz ou não. Como sugestões para o futuro, coisas muito pequenas, que são até ridículas de mencionar num momento como esse. Mas, tipo, transição de escala, ainda tem umas coisas que peca, né? A pessoa não conhece São Paulo, onde aquilo está ali em cima, sabe? Coisas pequenas. A aplicação das tecnologias, tu menciona nas fachadas, nas imagens, mas não fica muito claro. Por exemplo, o teu Breeze não deve ser no prédio todo. O tipo de vidro, possivelmente, também varia. Então, assim, deixar um pouco mais claro esse tipo de coisa num trabalho técnico à frente vai te ajudar na vida profissional. E aí uma outra coisa que é uma besteira, porque, por exemplo, para mim essa coisa do Breeze foi uma coisa que eu fiquei assim, tá, mas pera, onde é que é o sol mesmo? Aí eu, cadê o norte? Ei, cadê? Não sei. Então, de novo, é ridículo te falar isso perto do tamanho do palco. Chegando no TCC sem ser o norte. Não, ridículo pelo comentário, porque o trabalho é muito maior do que isso, entende? E tinha, diz o orientador. Mas é só, de novo, é uma lembrança, porque professor de arquitetura é chato pra caramba, tem que ter alguma coisa para reclamar. Então, parabéns, eu acho que é isso que eu queria considerar hoje. Muito obrigado, professor, suas considerações. Passamos então a palavra à professora Gisele para ter seus comentários. Boa tarde, parabéns, Matheus. Obrigada pela oportunidade de participar da tua banca, né? Como eu já disse, é muito prazeroso quando a gente acompanha assim, desde o início do curso. E eu te parabenizo aqui também por toda a tua trajetória, não só por esse trabalho, mas que, sem dúvidas, um trabalho super complexo, ousado, que na verdade traduz como foi a tua passagem, né, pelo curso de arquitetura. Então, meus parabéns, eu realmente estava aqui sempre conferindo o que a gente solicitou na pré-banca e realmente estou sempre preocupada em responder, nem sempre acatando, mas sempre se posicionando de forma crítica, madura. Isso é muito legal, assim, para a gente ver esse amadurecimento do profissional, tá? Deixei também aqui sugestões bobas, como a Luciana mesmo disse, né? Sobre tentar, talvez, responder melhor. Eu sempre me preocupo muito com essa questão de gentrificação, mas tem toda uma questão de se aprofundar também na realidade da área, né? Eu sei que tu já levou isso mais em consideração agora, mas são alguns toques, assim, que para um amadurecimento futuro. Nesse momento, acho que o mais importante, assim, é te parabenizar pelo cumprimento, por toda a evolução, desde a pré-banca, né? Pelo cumprimento da etapa. Seria isso. Obrigado. Matheus, pela tradição, você tem 5 minutos para responder às professoras. Como não houve nenhum questionamento, você quer fazer um comentário final, alguma coisa? Acredito que não sei o que responder, na verdade. Queria agradecer, né? Agradeço pela oportunidade, agradeço por tudo que foi ensinado a mim. Meu Deus, não teria sido nada, estaria aqui colado na parede se não fosse por vocês. Em relação ao TCC mesmo, eu tenho que agradecer primeiramente a minha família por me oportunizar e me apoiar, aos meus amigos. Então aí, né, todo mundo sabe os leves cursos, os leves absurdos que a gente tem ao longo do curso. E se não fosse por isso, a gente realmente não chegaria onde a gente está hoje. Agradeço realmente a todo o suporte que me foi oferecido, tanto na questão de TCC, como na questão de arquitetura como um todo. A gente cria vínculos aqui que não tem nem como explicar. Se eu falar mais, acho que eu vou chorar, então acho que eu prefiro deixar por aqui. Hoje pode. Hoje está liberado. Está liberado o show. Eu, como orientador, não posso falar sobre o trabalho, agora minha vez, posso falar sobre o processo. Eu fiquei pensando um pouco sobre o seu processo. Eu achei muito interessante porque a ideia de processo se encaixa perfeitamente em como você se comportou. Dentro do meu entendimento, o processo é um jogo. Você tem lá um conjunto de cartas, um conjunto de posses na mão, e você vai adequando ao que você tem nos outros jogadores, portanto, nos outros contextos que estão te influenciando. Conforme você foi vendo isso, você foi tomando decisões. Chegou a nós decisionais nesse momento. E as suas decisões só te trouxeram até aqui, né? E eu acho que você soube jogar muito bem com as cartas, ou com as peças, ou com o que você tinha na mão. A sua leitura dos contextos foi muito apropriada.
falo apenas do trabalho, ao contrário, não posso falar do trabalho, mas eu digo das situações que foram acontecendo e como você foi direcionando o teu foco para chegar ao produto que você chegou. Então, acredito que isso é uma postura algo extremamente desejável no profissional. Ele saiba ler os contextos, ele saiba tomar as decisões, ele saiba justificar as decisões e chegar a um resultado que seja um excelente resultado. E você soube fazer isso com maestria ao longo do processo, né? Então, quero dizer que você, do meu ponto de vista, você está pronto, né? Não temos mais o que fazer por você para não se desejar um futuro brilhante, né? Não nos decepcione. Tá bom? Nenhuma pressão. É isso. Bem, e aí eu dou a banca por encerrado, então. Obrigado. Neste momento eu vou ter que pedir uma tradição acadêmica um pouco deselegante, eu vou pedir a todos que saiam, por favor, porque a banca precisa fazer suas considerações.